Tudo bem, gente? Eu vou conversar com vocês agora sobre trauma torácico, tá? Como é que eu dividi trauma torácico para vocês? Dessa forma: traumatismo de parede torácica, tá? Trauma pulmonar e pleural e trauma cardíaco e da aorta. Tudo bem? Vamos logo partir para trauma de parede torácica. A gente vai ver que alguma coisa nós já comentamos na aula de atendimento inicial à vítima de politrauma. Gente, trauma de parede torácica. Quando a gente fala trauma de parede torácica, isso aí é quase um sinônimo de traumatismo torácico fechado. Tudo bem? A gente sabe que quando o indivíduo sofre um trauma torácico fechado, é muito comum você encontrar fraturas do quarto até mais ou menos o nono arcos costais. É comum você encontrar essas fraturas, tá? Não significam fraturas graves, a não ser que sejam fraturas do que determinem um tórax instável, tá? Mas agora a gente sabe o seguinte, né? Quando nós temos fraturas de primeiro a terceiro arcos costais, escápula, clavícula, nós devemos ter muito cuidado e muita atenção na avaliação desses pacientes. Não que essas fraturas determinem algum tipo de risco de vida para esses doentes, não é isso. É que quando o indivíduo sofre um traumatismo torácico fechado e tem fraturas, né, de primeiro a terceiro arcos, acompanhados de clavícula, acompanhados de fratura de escápula, você deve pensar que existe mais coisa, né, nesse trauma fechado. Você deve pensar que o trauma fechado, para determinar essas fraturas, foi de tamanha intensidade que ele pode ter determinado também, por exemplo, uma lesão da aorta. Então, cuidado, observe com cuidado a radiografia de tórax desse paciente. A mesma coisa a gente pode dizer numa fratura de externo. O externo, gente, é um osso difícil de fraturar. Então, quando você tem uma fratura de externo, você não deve se preocupar com a fratura de externo em si. Você deve se preocupar com o que está embaixo disso aí, que pode ser um trauma miocárdico, uma contusão miocárdica, pode ser também uma lesão da aorta, pode acontecer uma perfuração esofágica. Gente, o esôfago torácico pode sofrer uma perfuração num trauma torácico fechado. Então você tem que ter muita atenção para isso. E as fraturas de arcos costais, do 10º ao 12º, geralmente vêm acompanhadas de lesões de órgãos sólidos intraabdominais. As fraturas à direita, do 10º ao 12º arcos costais, podem vir acompanhadas de lesão do fígado. As fraturas à esquerda podem vir acompanhadas de lesões esplênicas por um trauma abdômeno-torácico. Então você tem que ficar muito atento com isso aí. Tudo bem, gente? Então vamos lá, ó. Mais frequentes do quarto ao nono. Primeiro ao terceiro arcos, escápula e clavícula. Atenção num trauma torácico fechado. Atenção para a possibilidade de ter mais coisa esse doente. Essa mais coisa pode ser uma lesão da aorta. Fratura de externo. Atenção, a fratura de externo pode vir acompanhada de uma lesão aórtica, né? De uma contusão miocárdica, até de uma perfuração esofágica traumática. E arcos costais inferiores 10º ao 12º, atenção total para a lesão concomitante do fígado e do baço. Então, isso aqui, essa leitura das fraturas de arcos costais, né, essa leitura pode nos dar dicas importantes sobre o que está acontecendo com as estruturas intratorácicas. Tudo bem? Vamos lá. Olha aqui, gente. Vamos ver uma coisa aqui importante. Ó, tem uma fratura de arco costal aqui, tem uma fratura de arco costal aqui, tem uma fratura de arco costal cá embaixo. Nós vamos falar agora sobre o quê? Vamos falar sobre tórax instável, que a gente já comentou na aula de atendimento à vítima de politrauma. Gente, a definição de tórax instável pelo ATLS é a seguinte: quando você tem fratura de 2 ou mais arcos costais, sendo que cada arco está dois ou mais arcos costais, consecutivos, sendo que cada arco está fraturado em pelo menos 2 pontos, isso pode determinar tórax instável. Se você olhar a definição de alguns livros textos, você vai ver 3 ou mais arcos costais consecutivos, sendo que cada arco está fraturado em pelo menos 2 pontos. Tudo bem? E o tórax instável pode ser determinado também por uma coisa chamada de disjunção costocondral.
Tudo bem? Tranquilo? Bom, o que acontece com o tórax instável? O segmento fraturado do tórax instável, ele perde, né, a continuidade com o restante da caixa torácica. Aí é o que eu falei. Quando o indivíduo encher o peito de ar, a caixa torácica vai se expandir. Aquele segmento que perdeu a continuidade, ao invés dele se expandir com o restante da caixa torácica, ele colaba devido à acentuação da pressão negativa intrapleural, quando a gente enche o peito de ar, que é a situação em que uma pleura tem que ficar mais grudada ainda na outra. Lembra disso? Então esse segmento colaba. E durante a expiração, que eu tenho uma retração da caixa torácica, esse segmento que perdeu a continuidade abaula. Isso que eu falei para vocês é a famosa o quê? É a famosa respiração paradoxal. Tudo bem? Nós sabemos que esse fenômeno faz com que a vítima de trauma tenha um aumento do trabalho em respirar, tá? E isso pode comprometer a ventilação, respiração do paciente. A gente sabe que hoje em dia não é a respiração paradoxal que compromete mais a ventilação e respiração do doente. O que compromete mais é a dor intensa imposta por essas múltiplas fraturas. Então, o indivíduo com tórax instável, se ele não tiver indicação de acesso definitivo à via aérea por outras razões, né, ele deve receber oxigênio sob máscara facial e o anestesista deve, né, imediatamente instalar nesse paciente uma analgesia epidural para permitir que o paciente expanda adequadamente o tórax. Agora, se ele entrar em insuficiência respiratória, por exemplo, ele é um idoso, tem uma complacência pulmonar prejudicada, ele é um paciente que tem um traumatismo abdominal grave concomitante, não importa, ele entrou em insuficiência respiratória. Nesses casos, a ventilação com pressão positiva pode ser vantajosa para o tórax instável, porque a ventilação com pressão positiva acelera a consolidação dessas fraturas. Tudo bem? Mas agora é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que o tórax instável eventualmente pode determinar insuficiência respiratória, principalmente quando ele acomete um idoso, principalmente quando existem lesões abdominais associadas. Mas agora, curiosamente, na literatura, viram o seguinte, a causa mais comum de insuficiência respiratória em quem é vítima de um tórax instável não é o tórax instável. Quando eu tenho uma pancada de uma magnitude suficiente para causar tórax instável, certamente eu tenho comprometimento também do meu parênquima pulmonar. Então, é o acúmulo de sangue no parênquima pulmonar, nesses casos, que determina com maior frequência a evolução para a insuficiência respiratória no tórax instável. Nós chamamos esse acúmulo de sangue no parênquima pulmonar, nós chamamos de, está aqui, contusão pulmonar. Olha aqui, essas consolidações na radiografia de tórax. Então, presta atenção, o indivíduo que sofre um traumatismo torácico, a ponto de ter tórax instável, ele está lá com a máscara facial, ele está com a sua analgesia epidural, e de repente esse paciente se agita e faz uma hipoxemia, aí você radiografa e está isso aqui, consolidação, tá? Isso não é infecção, isso é precoce, 24 horas, né? Isso não é infecção. Você deve pensar imediatamente em contusão pulmonar, tá certo? Sangue no parênquima pulmonar. Se esse paciente não tiver, né, controlado clinicamente apenas com a administração de oxigênio suplementar, se esse paciente começar a desenvolver hipoxemia, a agitação muitas vezes é o primeiro sinal de hipoxemia, a despeito de administração de oxigênio, você deve imediatamente considerar a intubação orotraqueal ou endotraqueal, de preferência orotraqueal, nesse doente. Acessar definitivamente a via aérea do doente e colocá-lo em ventilação mecânica com pressão positiva. Não há o que fazer para o tórax instável, para a contusão pulmonar. Se o paciente não suportar,
né, não permanecer estável do ponto de vista respiratório, apenas com a administração de oxigênio, tem que entubar o doente. Ventilação com pressão positiva, que é até benéfica, não só para a consolidação das fraturas do tórax instável, mas também para a contusão pulmonar. E esperar que a contusão pulmonar seja reabsorvida. Isso pode acontecer ao longo de 7 dias. Tudo bem? Tranquilo? Então é assim que você deve se comportar. Viu um tórax instável, 24 horas, 48 horas depois, né? Às vezes um pouco mais precoce, surgimento de consolidação, primeira coisa que você pensa é desenvolvimento de contusão pulmonar. Se o oxigênio suplementar não for o suficiente para manter a estabilidade respiratória do doente, intubação, ventilação com pressão positiva. Tá certo? Agora, um outro detalhe importante na contusão pulmonar é o seguinte: muitos desses pacientes vão necessitar de monitorização hemodinâmica invasiva. Por quê? Porque nós não podemos administrar para esses doentes excesso de líquido. Esse excesso de líquido pode fazer com que o líquido extravase para o parênquima e piore a contusão pulmonar. Aí, se o paciente tiver em prótese ventilatória com pressão positiva, vai ficar difícil o desmame da prótese. E quanto mais tempo de prótese, maior chance de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a causa importante de óbito nesses pacientes. Então, todo cuidado é pouco na administração de volume. Então, para a gente administrar o volume de forma correta, muitas vezes nós temos que monitorizar hemodinamicamente esses doentes, passar um Swan-Ganz neles. Tá certo, gente? Beleza? Vamos lá. Ó, conduta, ventilação com pressão positiva, em casos que evoluem para insuficiência respiratória, administração cautelosa de volume e outra coisa importante, correção da anemia para você poder ofertar oxigênio adequadamente para os tecidos, né? Melhorar a nossa D de dado DO2, que é a oferta de oxigênio tecidual. É um outro detalhe que eu deixei para falar aqui com vocês. Tudo bem? E para administração cautelosa de volume, nada melhor que nós nos guiarmos pelo Swan-Ganz. Tudo bem? Pela monitorização hemodinâmica invasiva. Vamos lá. Pneumotórax hipertensivo. Já falamos do pneumotórax hipertensivo com detalhes na aula de atendimento inicial ao politraumatizado. Tá certo? Tranquilo? A gente sabe o seguinte, ó. Qual é a causa mais comum de pneumotórax hipertensivo? Só para a gente lembrar. O pneumotórax hipertensivo, você tem uma entrada unidirecional de ar na cavidade pleural, muitas vezes ocasionado pelo trauma torácico fechado e ruptura de via aérea distal. Essa ruptura se comunica com a cavidade pleural. Já tinha falado para vocês. O ar separa a pleura parietal da visceral. O pulmão, para ficar expandido, para o pulmão ficar expandido, a pleura visceral tem que estar grudada na parietal. Eu perdi essa relação, o meu pulmão colabou. E o ar sob pressão na cavidade pleural, né, está entrando e não está saindo, vai empurrar o pulmão contra o mediastino, desviar o mediastino, vai empurrar o pulmão em direção do pulmão contralateral saudável, o indivíduo vai entrar em insuficiência respiratória, o desvio do mediastino vai acarretar o quê? Uma angulação dos vasos da base, uma compressão dos vasos da base, principalmente da veia cava inferior, diminuição do retorno venoso para as cavidades direitas. Quem enche as cavidades esquerdas são as cavidades direitas, baixo débito. Tudo bem? Manifestação hemodinâmica. Tranquilo? Agora, curiosamente, o ATLS ele diz o seguinte para a gente. A causa mais comum de pneumotórax hipertensivo, ela acontece da seguinte maneira. São aqueles pacientes que têm lesões pleuropulmonares, tem um pequeno pneumotórax. Esse pequeno pneumotórax passou desapercebido na avaliação, no exame primário e na reanimação. Passou desapercebido. Aí, por alguma razão ou outra, esse paciente precisou de uma ventilação com pressão positiva. Sabe o que acontece em quem se submete a uma ventilação com pressão positiva e tem um pequeno pneumotórax? Essa ventilação com pressão positiva transforma esse pequeno pneumotórax
num grande pneumotórax, num pneumotórax hipertensivo. Então, a condição mais comum é a seguinte: lesões pleuropulmonares que passaram desapercebidas no exame primário e complicaram após a instalação de ventilação com pressão positiva. Essa é a causa mais comum de pneumotórax hipertensivo na vítima de trauma. Legal, né? Tratamento emergencial. Se eu estou num ambiente pré-hospitalar, ou num hospital, ou num ambiente intra-hospitalar, e eu não posso fazer uma drenagem intercostal de imediata, eu tenho que lançar mão do tratamento emergencial, que é o quê? Tórax-centese, punção, segundo espaço intercostal, linha M clavicular. A gente chama isso de tórax-centese. Qual é o tratamento definitivo? Drenagem intercostal sob selo d'água, quarto e quinto espaço, anterior à linha axilar média. Tá aqui a linha axilar média, fica mais ou menos entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. Tá? Então, um pouquinho para frente da linha axilar média. Drenagem intercostal sob selo d'água, que eu vou chamar de toracostomia. O que eu falei para vocês na aula de atendimento a vítimas de trauma? Primeiro atendimento. Eu falei para vocês o seguinte: se o hospital que você trabalha, no atendimento intra-hospitalar, o paciente desenvolve pneumotórax hipertensivo e você tem à sua mão, né, um tubo para você realizar uma drenagem intercostal, não precisa fazer a tórax-centese, não. Seja parte de uma vez para drenagem intercostal sob selo d'água. Está certo isso também. Está correta essa conduta. Tudo bem? Outra coisa importante em relação a pneumotórax hipertensivo. Quando vocês estiverem fazendo questão de residência, tá? Quando o caso for de pneumotórax hipertensivo, você não deve... Aí ele pergunta assim, qual é a medida imediata? Você não deve ir na via aérea do doente, não. Se o paciente está desenvolvendo o pneumotórax hipertensivo, significa que você está examinando o tórax. Então você já passou pela via aérea. Então o tratamento definitivo para esse paciente não é intubação orotraqueal. O tratamento para esse doente é ou a tórax-centese ou a drenagem intercostal sob selo d'água de cara. Tudo bem? Você tem que tratar o pneumotórax hipertensivo quando você se defrontar com questões como essa. Vamos embora. Indicação de toracotomia. Gente, existe indicação de toracotomia no pneumotórax hipertensivo? Existe. É o seguinte: existem situações que eu tenho uma lesão numa via aérea proximal e essa lesão na via aérea proximal se comunica com a cavidade pleural, determinando o pneumotórax hipertensivo. Tá? Aí você instala, faz a toracocentese e depois faz a toracostomia sob selo d'água, a drenagem intercostal sob selo d'água, ou você está num ambiente intra-hospitalar, um bom hospital, você já pode partir direto para a drenagem intercostal sob selo d'água. O que você espera numa drenagem intercostal sob selo d'água? Que o pneumotórax regrida, o pulmão expanda, não é isso? 48 a 72 horas sem borbulhar aquele dreno, você retira o tubo. Daí a 48 a 72 horas o dreno não está mais borbulhando, né? Eu vou retirar o tubo. Isso é evolução normal. Tranquilo? Agora, quando você faz uma drenagem intercostal sob selo d'água no pneumotórax hipertensivo, o pulmão não expande, o dreno continua borbulhando, já se passaram 48 a 72 horas, o pulmão não expande, o pulmão não expande. Ou então, de forma mais precoce, o pulmão não expande, o paciente continua em sofrimento respiratório. Você deve pensar o seguinte: bom, quem está determinando esse pneumotórax é uma lesão na via aérea proximal e essa lesão está se comunicando com a cavidade pleural. Tá? Isso aí é uma indicação de toracotomia. Se a clínica do paciente permitir, se o hospital tiver uma estrutura adequada, esse paciente vai para o tubo orotraqueal, faz uma broncoscopia para identificar qual foi o segmento proximal da via aérea lesado antes da toracotomia exploradora. Mas, indubitavelmente, esse paciente deve se submeter à toracotomia exploradora. Então, vou repetir. Pneumotórax hipertensivo que não regride
com a drenagem intercostal sob selo d'água. Hipótese diagnóstica, lesão de veia aérea proximal, se comunicando com a cavidade pleural. Conduta, toracotomia exploradora. Se você puder entubar o doente, colocá-lo em ventilação mecânica e realizar uma broncofibroscopia para determinar em qual local, em qual segmento da árvore respiratória está essa lesão, você já faz a toracotomia exploradora sabendo aonde ir para corrigir o defeito. Tá certo? Então é isso. Vamos lá. Gente, pneumotórax simples. Tudo bem? O pneumotórax simples, gente, ele pode ser um pneumotórax. O pneumotórax simples, na realidade, a definição dele é o seguinte: é todo pneumotórax que não é hipertensivo. O pneumotórax simples ele pode ser espontâneo em indivíduos jovens do sexo masculino que até fumam. O pneumotórax simples pode complicar um DPOC, mas o pneumotórax simples ele pode também complicar um trauma torácico fechado ou até um trauma torácico penetrante. Por que não? Tá certo? Claro, pode. Por que todo pneumotórax no trauma tem que ser hipertensivo? Pode ser simples. O que é um pneumotórax simples? É todo aquele que não determina hipertensão, não determina instabilidade hemodinâmica no doente. Qual é a conduta do pneumotórax simples? Se ele for um pneumotórax simples pequeno, né, onde a perda de parênquima pulmonar, né, representa menos de 1/3 do volume do pulmão, ou seja, eu tenho uma perda de parênquima. O que é perda de parênquima pulmonar? Já expliquei. No local em que a pleura parietal e visceral perderam, no local em que houve uma perda da relação entre a pleura parietal e visceral, entrou ar entre elas, aquele segmento do pulmão vai colabar. Aquele segmento do pulmão revestido pela pleura visceral que perdeu o contato com a parietal, ele vai colabar aquele segmento pulmonar. Então, quando eu tiver uma perda de parênquima correspondente a menos de 1/3 do volume do pulmão, eu vou ter um pneumotórax simples, pequeno. Esse pneumotórax eu posso observar. Eu não preciso partir para a drenagem intercostal, que seria o tratamento definitivo. Eu posso observar. Ao passo que se eu tiver um pneumotórax maior do que esse, o tratamento é o tratamento de qualquer pneumotórax, né? Drenagem intercostal sob selo d'água. Vai drenar maravilhosamente bem. 48 a 72 horas, o pulmão não está mais, o dreno não está mais borbulhando. O pulmão expandiu, retira o dreno. Tudo bem? O frasco não está mais borbulhando, o pulmão expandiu, 48 a 72 horas, retirou o dreno. Então essa é a abordagem do pneumotórax simples. Pequeno, eu observo. Não é pequeno, eu faço a drenagem intercostal sob selo d'água, sem estresse. Tá certo? Eu vou só falar para vocês uma coisa interessante, que vocês podem se defrontar com essa situação numa vítima de trauma. Vamos imaginar que você tem um pneumotórax simples pequeno, que a conduta inicialmente é a observação clínica, é o acompanhamento clínico. Se ele aumentar, você drena. Se não aumentar, você não drena. Tá? Mas aí surge uma situação. É uma vítima de trauma que necessita ser transportada por aeronave para um hospital que irá recebê-la. Então, gente, quando você tiver um paciente vítima de trauma, ele tem um pneumotórax simples pequeno, que a princípio não precisa ser drenado. Se ele for transportado para um hospital por uma aeronave, esse pneumotórax deve ser drenado antes do paciente entrar na aeronave. Isso é muito simples. Existe uma lei, a lei de Boyle, que diz o seguinte: o volume de um gás ele é inversamente proporcional à pressão atmosférica. Eu quero dizer com isso, quanto menor a pressão atmosférica, maior o volume de um gás. Então, se você entra numa aeronave de transporte com um pneumotórax simples, pequeno, e ele não foi drenado, na hora que a aeronave estiver no ar, apesar das cabines da aeronave serem sempre cabines pressurizadas, sempre existe uma discreta diminuição da pressão atmosférica. E essa diminuição da pressão atmosférica pode fazer com que aquele pneumotórax pequeno, simples, evolua para um pneumotórax simples, né, grande, e evolua para um pneumotórax hipertensivo no ar. Você está voando com o doente. Então, para você evitar que isso aconteça, você tem um transporte programado de um doente por aeronave, mesmo ele tendo um pneumotórax simples, pequeno, você deve drenar.
esse tórax. Bem? Ou então, uma outra situação, existe dúvida se o paciente tem ou não tem o pneumotórax. Às vezes acontece. Você está atendendo um paciente em locais, né, ruins, né? Em locais que você não pode ter acesso a exames complementares de bom padrão. O seu exame físico também não é conclusivo às vezes, tem ou não tem pneumotórax. Então, na dúvida se tem ou se não tem, você também deve drenar o tórax antes de colocar o paciente na aeronave, para que você não se defronte lá em cima, durante o voo, com o aparecimento de um pneumotórax hipertensivo, o que poderia ser catastrófico para o doente e para você, naturalmente, né? Tudo bem, gente? Então, não esqueçam isso aí. Vamos falar agora de hemotórax. O que nós temos de hemotórax? A gente sabe o seguinte, a maioria dos pacientes com hemotórax, né? A maioria, o hemotórax ele é um hemotórax pequeno, sangue na cavidade pleural. Geralmente, esse hemotórax do trauma torácico fechado, ele é determinado por lesões de vasos intercostais. Isso não significa que é uma lesão grave que coloque em risco a vida do paciente. Tá? O hemotórax, em geral, ele é tratado, sempre tratado, com drenagem intercostal sob selo d'água. Uma outra frase muito importante para você amarrar é o seguinte: considere todo paciente com derrame pleural, vítima de trauma, como sendo um derrame pleural hemorrágico até segunda ordem. Tá certo. E você vai drenar, vai fazer a drenagem intercostal. Isso é o suficiente para aproximar a pleura visceral da parietal, já que você está com sangue na cavidade pleural, aproximou a visceral da parietal, e isso faz com que o sangramento dos vasos intercostais desapareça. Maravilha, tratei com uma drenagem intercostal sob selo d'água. Tudo bem? Mas agora, existem determinadas situações em que o hemotórax ele deve ser abordado em centro cirúrgico. Quando a gente vai ter essas situações? Quando nós observarmos, né, uma saída de sangue exagerada pelo dreno intercostal. Então, quer ver? Está aqui. O hemotórax maciço, que é essa saída exagerada de sangue pelo dreno intercostal, ele vai acontecer sempre que a gente tiver uma drenagem imediata. Instalei o dreno intercostal, lembra, trauma torácico fechado ou até um trauma penetrante, derrame pleural, até segunda ordem hemotórax. Drenei esse derrame pleural, drenagem intercostal sob selo d'água. Muitas vezes existe um hemopneumotórax associado, né? Você drenou, tudo bem. Agora, se drenou e saiu 1.500 ml ou mais de sangue, ou se houver uma drenagem nesse ritmo, 200 a 300 ml nas primeiras 3 horas, na maioria das vezes isso aqui determina a instabilidade hemodinâmica, está indicada a toracotomia exploradora. Por quê? Nesse caso, certamente, não foram os vasos intercostais que determinaram o hemotórax. Nessa situação, nós temos o quê? Um vaso proximal de maior calibre que foi comprometido e se comunicou com a cavidade pleural. Então, nós temos que realizar uma toracotomia exploradora de forma imediata. Tudo bem, gente? Então, conduta no hemotórax maciço.